Então, é uma maratona. A gente vai aprender aqui que é um combate. Amém? E a igreja, amados, você como igreja, você está vamos dizer, na posição de ataque, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não resistirão à atuação da igreja. Então, quando fala que as portas do inferno não prevalecerão, não resistirão, é porque você está indo contra aquela porta. Não é o contrário, não é o inferno que está vindo contra você, você que está expandindo o reino de Deus. Você está levando o reino de Deus, mas é importante nós entendermos algumas coisas, alguns princípios que vão nos dar força para caminharmos e fazer e repetir essa frase do apóstolo Paulo, essa frase fantástica que ele deixou para nós. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, por esta noite. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de termos essas portas abertas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por o Senhor ter nos escolhido, ó Pai, para sermos templo do Seu Espírito Santo, do Seu doce e santo Espírito, ó Pai. Obrigado pela Tua santa e poderosa palavra, ó Pai. Nós te pedimos nesta noite que a Tua palavra venha e ela alcance no nosso coração e ela produza o resultado que o Senhor destinou nesta noite, ó Pai. E ela venha produzir muitos frutos sobre a nossa vida. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amados, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando de um combate. Então, primeiro, você precisa estar ligado que a nossa vida não é um passeio. É uma luta. O apóstolo Paulo está falando que ele está combatendo algo. Nós também estamos combatendo. Mas o apóstolo Paulo fala aqui e ele sublinha que ele combateu o bom combate. Então isso nos chama a atenção e nos mostra que existem vários outros combates. Nós temos combatido vários outros combates, se apresentam para cada um de nós vários outros combates, mas nós temos que estar atento ao bom combate. Nós vemos, amada, a mídia, tudo arquitetado para tirar você da atenção ao bom combate. O Senhor Jesus Cristo nos alerta ali em Mateus capítulo 6, Mateus 6, 31 a 32, ele fala o seguinte, ele fala, vão lá comigo, só para você lembrar o texto. Ele fala a respeito da ansiedade pelas coisas da vida. Mateus capítulo 6, 31 e 32, ele está falando a respeito ali dos desejos pelas coisas da vida. Ele fala assim, Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que ele está falando aqui? Quem busca essas coisas? Os gentios. Porque essas coisas não estão dentro do bom combate. Todos os anseios do mundo, da humanidade, não estão dentro do bom combate. Porque Deus sabe, Deus o Pai sabe que nós necessitamos de todas essas coisas e Ele vai suprir cada um de nós à medida que nós necessitamos. Mas o mundo constantemente, amado, constantemente nos tira da percepção do bom combate. E nós vemos hoje, amado, uma juventude, eu vejo hoje pessoas novas, pessoas adultas, anciãos seduzidos pelas coisas que o mundo pode oferecer. Isso tem levado muitas pessoas à ruína. Pessoas buscando a riqueza, buscando a fama, buscando todos os cuidados do mundo, como o Senhor Jesus Cristo fala. E isso não traz felicidade. Você vai ver, amado, as pessoas mentindo descaradamente no Instagram, mentindo descaradamente no Facebook, mentindo descaradamente nas redes sociais, tirando fotos bonitas em lugares fantásticos, com pessoas bonitas, com situações resolvidas, mas na prática não é assim que ele se apresenta. Porque essas pessoas estão vazias por dentro, porque elas buscam os cuidados do mundo. Elas não estão combatendo o bom combate, porque o bom combate te traz sentido de propósito. E é isso que você precisa.
ter a razão pela qual você está aqui, ter a razão, saber e viver a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo te escolheu antes da fundação do mundo, como nós estamos aprendendo no livro de Efésios, na EBD da Kairos, no Instagram da pastora Carla, domingo, 9h30 da manhã. Então você precisa entender que Deus te escolheu antes da fundação do mundo para um propósito. E nesse propósito não estão envolvidas as coisas que o mundo pode te dar. Porque o que Deus tem para você é muito mais precioso do que qualquer riqueza do mundo. Porque quem tem muita riqueza está morrendo à míngua, sem amigos, sem família e numa solidão tremenda. É isso que nós vemos no noticiário. Porém, no Instagram as fotos são belíssimas. Porém, no Instagram os casais são maravilhosos. Mas no dia a dia, mas é muito difícil, porque vai de uma decisão. No dia a dia, para se manter num casamento hoje, vai de uma decisão de você enfrentar, ter a tua responsabilidade e chegar até o fim, como a tua caminhada com Cristo, que o apóstolo Paulo está falando aqui, que o bom combate é esse, é a caminhada, é a aprendizagem da palavra, é a vivência, é a experiência com o Senhor, é a vivência com Deus. Então você vai vendo as pessoas sendo iludidas por mentiras contadas há milênios. Você vai ver os faraós tinham a riqueza tão impregnada na alma deles, no desejo deles, que quando eles morriam, eles faziam pirâmides para colocar todo o tesouro que eles tinham adquirido. Porque eles achavam que aquela riqueza era levada para o segundo plano, para o plano espiritual, mas na verdade nós sabemos que não é levada. E nem a riqueza que você adquirir, que você conseguir nessa vida, não vai ficar trazendo o teu nome novamente, porque teu nome vai ser esquecido. Eu costumo falar, amados, que ninguém lembra quem foi campeão brasileiro no ano passado. Ninguém lembra quem foi o campeão da última Copa do Mundo. Ninguém lembra quem foi o campeão do último Grand Slam de tênis. Por quê? Porque esses tesouros, essas coroas são mundanas, são cuidados do mundo e isso não permanecem para sempre. Mas o apóstolo Paulo está falando de um bom combate que vai te dar direito a uma coroa. Nós vamos ver no outro versículo, no versículo 8, isso te reserva uma recompensa no céu. E te reserva momentos de grande alegria, de grande êxtase, porque você vai estar sendo alimentado pelo próprio Deus. Porque a tua vida não vai se movimentar por circunstâncias, mas sim por propósito, pela visão de Deus que Deus te deu para a tua vida. Tem uma frase que fala, amados, que tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. E é verdade. O dinheiro não garante nada para você, o dinheiro não compra a tua saúde, o dinheiro não compra amigos, o dinheiro não compra nada além daquilo que está posto no mercado. Porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar, porque tem coisas que não têm valor. Então nós temos que estar ligados, amados, a cada dia, voltando, se antenando com aquilo que Deus tem falado para nós lutarmos o bom combate, para nós estarmos desempenhando nossa posição como um soldado de Cristo a serviço do Rei, a serviço do reino de Deus. Não enveredarmos para vãs filosofias humanas. O apóstolo Paulo, mais há 2000 anos atrás, já deixou escrito isso para Timóteo, para o filho na fé dele, que chegariam tempos que as pessoas teriam comichões no ouvido, querendo ouvir as coisas segundo a vontade delas, segundo a visão de vida delas, e buscariam pessoas que falassem exatamente essas coisas. E tem, irmãos, tem surgido há muito tempo pessoas assim, que querem ouvir somente o que agrada. Nós estávamos comentando no GD de quarta-feira, mas a palavra de Deus não tem que te trazer alegria, não. A palavra de Deus tem que te trazer confronto. A palavra de Deus tem que te trazer uma disposição, uma motivação para você mudar e ser um cristão melhor a cada dia, ser um filho, ser um pai, ser um funcionário melhor a cada dia. A palavra de Deus não tem que te deixar confortável, porque o Senhor Jesus Cristo, amado, não deixava aqueles interlocutores, aqueles ouvintes deles confortáveis. Porque a palavra de Deus, amados, o bom combate é desafiador. Porque o bom combate, o Senhor Jesus Cristo falou, se você fizer as mesmas coisas que os fariseus, você não tá fazendo nada. Porque o que eu quero é que você ame o meu Pai, me ame acima de todas as coisas, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu irmão, ao teu próximo como a ti mesmo. Ele fala o seguinte: ore pelo teu inimigo. Abençoa o teu inimigo e ore pelos aqueles que te perseguem.
Então, amados, é um comando muito maior, então isso tem que causar um incômodo dentro do nosso coração, tem que ser uma bomba a movimentar a minha forma de ver a vida, a minha forma de me movimentar na vida, e eu saber que eu estou numa guerra, é saber que eu estou num combate, mas esse combate não é material, esse combate não tem a ver com as pessoas, não, esse combate é espiritual, porque o mal não quer que você pratique essas coisas no teu dia a dia. O mal, o diabo, amado, que é o nosso inimigo, que é o inimigo da nossa alma, que é o inimigo da nossa família, que é o inimigo das pessoas, porque ele quer destruir todas as pessoas. Ele não quer que você tenha essa revelação e pratique esses princípios de Deus na tua vida. Porque ele sabe que vai se abrir um leque, vai se abrir uma visão na tua mente tão grande que ele não vai poder te aprisionar em mentiras, em coisas do passado. Porque a tua identidade em Cristo vai ser revelada. Você vai saber que quem é filho nunca mais deixa de ser filho, e filho tem um lugar de honra na mesa. Então, amados, é necessário nós entendermos esse bom combate e não lutarmos todos os combates. Nós, como pessoas, temos nos envolvidos com os combates da terra e deixado o bom combate do céu de lado. Você tem que saber, amado, que você é um soldado combatendo a serviço do Senhor. Então não fique disperso, porque você está numa arena de guerra. Não lute com as armas mundanas. Nosso erro é combater as coisas com as armas mundanas, quando na verdade nós temos que discerni-las pelo âmbito, pela visão espiritual. Não é o teu patrão que te persegue, não são os teus familiares, os seus amigos que te perseguem, a internet que te persegue, não. É o inimigo que está lançando palavras contra a tua mente, contra os teus propósitos em Deus para te destruir. Então você precisa discernir espiritualmente e saber que você está lutando um bom combate. Você tem que combater o pecado e combater as forças do diabo diariamente na tua vida. Tem que combater os pensamentos que vêm tentar te afastar da presença de Deus e muitas das vezes colocam situações, colocam pensamentos, experiências negativas do passado para fomentar e aumentar isso na tua mente. Então você precisa saber, amados, que você precisa combater o bom combate como um soldado da tropa de elite do Senhor Jesus e se armar de tudo aquilo que Ele já colocou ao teu dispor, de todas as armas espirituais, de toda a armadura que Ele disponibilizou para você estar avançando nesse campo, para você não estar sendo ferido com qualquer palavra que é lançada contra a tua mente, contra a sua pessoa. Mas nós precisamos estar atentos, amados, porque o que nós temos visto hoje, que muitas das vezes o que tem impedido dos crentes a desenvolverem a palavra no seu coração, a avançarem no reino, a conquistarem terreno para o reino, a conquistarem espaço para o reino, é aquilo que está dentro do próprio coração. Eu queria que você abrisse comigo Mateus capítulo 13, verso 22. Mateus capítulo 13, verso 22. A palavra diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Muitas pessoas, amados, têm paralisado na caminhada, na maratona, na corrida, no combate com o Senhor nessa parte aqui. Os cuidados do mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera na nossa vida. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando aquela famosa parábola do semeador. Então ele está falando de várias terras de coração, que o semeador lança a semente e a semente vai caindo em certas situações, em certos corações. E um dos corações, esse coração em que a semente cai e os espinhos vêm, sufocam aquela semente não consegue produzir fruto. E os espinhos são os cuidados do mundo e a fascinação pela riqueza. Amados, os cuidados do mundo é aquilo que nós temos falado aqui, é o que nós lemos lá em Mateus capítulo 6, verso 31 e 32, que são as coisas do mundo. As coisas do mundo que tiram a nossa tranquilidade, que dia após dia nós nos preocupando sem mesmo poder fazer qualquer coisa a respeito.
São as coisas que estão tirando a nossa visão daquilo que Deus tem de mais precioso para a nossa vida. São as preocupações do mundo. São os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza. Amados, nós vivemos num tempo que a mentira rola solta pela internet. A mentira rola solta. Tem pessoas hoje se introduzindo na igreja para vender coisas que não vão acontecer. Tem pessoas, tem coach se introduzindo na igreja para tentar arrebanhar clientes para o trabalho deles. O trabalho deles não tem problema nenhum, é um trabalho lícito, é um trabalho bom, mas tem pessoas vendendo coisas que não vai acontecer com todo mundo. Não é todo mundo que vai ser milionário, não é todo mundo que vai andar de Porsche. Claro que um vai conseguir, o outro vai conseguir, vai sim, pelo esforço, pelo trabalho, pela inteligência que Deus deu, mas não vai ser para todo mundo. Teve um professor meu que ele falou certa vez, falou para a nossa turma, falou, não tem benefício para todo mundo. Porque o sistema, amados, que nós vivemos pressupõe aquele que tem muito e aquele que tem pouco. Porque alguém precisa servir, alguém precisa ser a mão de obra de massa. Não vai ter todo mundo no mesmo posto, não vai ter presidentes de empresa, 40 mil presidentes de empresa e um funcionário. Isso é mentira. E esse pensamento tem se introduzido dentro da igreja. E os crentes estão ficando fascinados com esse discurso de riqueza. Os cristãos estão sendo fascinados pelos cuidados do mundo, a ponto de ficarem desligados com um bom combate. E o inimigo vai ganhando espaço. E o inimigo vai ganhando campo na mente, no coração, nos desejos. E a palavra de Deus fica infrutífera naquele coração que recebeu a palavra de Deus. E os cuidados do mundo vão tomando mais espaço e as pessoas vão ficando ansiosas. As pessoas hoje são ansiosas por tudo, mas não são mais felizes do que as pessoas do passado. As pessoas do passado, amados, nossos antepassados comiam raiz de aipim no café da manhã, comiam batata doce assada, não comiam Nutella, não comiam pão com queijo e presunto, com peito de peru, não. Mas eram pessoas saudáveis e felizes com o pouco que tinham. Hoje tem muito avanço, tem muita propaganda, mas as pessoas estão depressivas, as pessoas estão tristes e frustradas por não ter o Porsche, o avião, o barco que aquela pessoa tem na internet. Às vezes não é nem dela, é emprestado, é alugado, somente para fazer o comercial e ganhar seguidores. E ganhar acompanhantes da internet para fazer dinheiro. Então, amados, nós temos deixado de lado o bom combate, aquilo que Deus nos chamou, o propósito que Deus nos chamou para vivermos atrás de fantasias. Para vivermos pensando e sonhando com fantasias do mundo que não vão te trazer satisfação na tua alma, no teu espírito. Pode até trazer satisfação na tua alma, como diz o pastor Wellington, o dinheiro pode trazer até um sorriso, mas ele não vai te dar a felicidade. O dinheiro pode te trazer momentos bons, lugares muito legais, sim, mas sem a pessoa certa que Deus colocou ao teu lugar, ao teu lado, não é o momento que você precisa para você ser feliz. Então nós temos que entender, amados, as fascinações do mundo, os cuidados do mundo têm tirado a eficácia da palavra no nosso coração. Não tem a ver com a palavra, não, porque a palavra é poderosa para produzir o fruto dela, tem a ver com o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, na parábola do semeador, está falando de terreno, está falando de coração, aquele que recebe como uma terra fértil a palavra. Então essa palavra produz muitos frutos, e ela vai produzindo cada dia mais frutos, e frutos, e frutos, e frutos, como o pastor Wellington falou em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Mas que as pessoas que ainda estão pensando, estão supervalorizando as mentiras do mundo, essa palavra fica sufocada, porque eu não sei se vou para o lado do mundo, eu não sei se abraço a causa do Senhor Jesus Cristo, eu não sei se eu faço a vontade dele, ou se faço a vontade da minha carne, porque todos estão fazendo. É uma luta constante, e essa palavra fica sufocada, infrutífera. Ao invés de eu estar praticando as práticas da palavra de Deus, ao invés de eu estar praticando aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou para mim a respeito de mim, falou a respeito do que eu faria através dele e nele, eu estou pensando, eu estou desejando as mesmas coisas que os gentios desejam.
Eu estou sonhando com as mesmas coisas que os gentios sonham. Só que os gentios não são felizes. Só que os gentios não têm nada de bom para me passar. Só que a vida dos gentios é uma vida triste. É uma vida além do dinheiro, sem perspectiva. É uma vida que não é saciada, é uma alma que não é saciada. Então, amados, nós temos que deixar de lado as fascinações pela riqueza, os cuidados do mundo, porque quem busca isso são os gentios. E o Senhor Jesus Cristo, amados, nos apresentou outro reino, um reino regido por outros princípios, um reino regido por outros desejos, que é o amor, baseado no amor, baseado no perdão, baseado na misericórdia, baseado na compaixão, baseado no caminhar mais uma milha. Enquanto isso, o mundo não suporta isso, porque o mundo quer viver os desejos, as paixões da carne. Mas o reino de Deus é totalmente diferente. Mas o apóstolo Paulo fala aqui para nós com muita convicção que ele já estava quase morrendo, ele ia morrer, a alma dele ia ser dada em oferenda a Deus pela vida pelo que ele tinha feito na vida daquelas pessoas. Ele já estava prestes a morrer. Aí ele fala o seguinte: eu combati o bom combate. Esse homem era um homem experimentado. Ele certa vez fala, as pessoas se vangloriando pelas práticas, pelo que tinham feito no passado. Ele falou: se tem alguém que pode se vangloriar do que fez, do que era, sou eu. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou judeu e romano. Ele começa a falar o currículo dele. Ele começa a falar ali para aquela galera o currículo dele. Ele chega lá no final e fala: mas tudo isso eu tenho como nada diante da presença, diante do poder, diante daquilo que Deus fez na minha vida. Tudo que eu fui, tudo que eu tive diante de mim não é nada pelo poder que se manifestou através de Jesus na minha vida. E esse amor que eu conheci é maior que tudo. Essa presença que me socorreu é maior que tudo. Então eu tenho tudo isso como esterco diante daquilo que Deus fez na minha vida através do Senhor Jesus. Então, amados, combata o bom combate. Eu sei que tem vários combates aparecendo na tua vida para você lutar, mas são combates vazios que somente os gentios correm atrás disso. E não vai te trazer o fruto que você espera. Combata o bom combate como o apóstolo Paulo nos ensinou. Combata com bom combate e vai, complete a sua carreira e guarde a sua fé. Deixe de lado os desejos do mundo, porque os desejos do mundo são passageiros. Amados, eu te falo uma coisa: muitas pessoas da minha época, do pastor Hélito do colégio, estão muito longe da presença de Deus hoje. E estão com a vida totalmente destruída, ou está no álcool, ou está na prostituição, ou está nas drogas, porque combateram outros combates que não o bom combate. Porque preferiram viver os anseios do mundo, os desejos do mundo, e foram para caminhos muito distantes. Hoje estão cheios de problema, porque não quiseram combater o bom combate, não quiseram se manter, amado, nessa maratona. Amados, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. E na maratona, amado, tem momentos que você cansa. Você está correndo, você está cansado, mas você sabe que você está trilhando um caminho rumo à perfeição. Um caminho rumo à coroa que está projetada para você naquele grande dia. Então não desperdice a tua vida com aquilo, com o combate que não vale a pena. Combata o bom combate. Se empenhe para estar combatendo o bom combate, porque as coisas do mundo, amados, são sedutoras. As coisas do mundo seduzem os olhos, seduzem o coração, arrebatam. As paixões do mundo são violentas. Como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, se afasta das paixões. Quem nunca viu, amados, alguém movido por paixão e teve a vida destruída, teve a família destruída porque se moveu por uma paixão do mundo, e depois ele tem um problema muito grande porque nunca mais eles conseguem ser os mesmos. Então não se mova por paixão, se mova dentro do bom combate, dentro do reino de Deus, dentro do combate que Deus te chamou para combater em favor do reino dele, como um soldado, uma soldada de honra do Pai. Complete a tua carreira.
e guarde a sua fé. Guardar a fé, amados, tem a ver com se manter fiel na obediência à palavra de Deus e se manter fiel na missão de transmitir a palavra de Deus. O guardar a fé tem a ver com isso, com a fidelidade a Deus. Então se mantenha fiel na palavra, não negocie a palavra. Amados, não tem mais nada de novo, tem 2000 anos de teologia escrito. Ninguém vai inventar nada novo, o que nós precisamos é viver. O que nós precisamos é viver aquilo que já está escrito, projetado a meu e a seu respeito. O que nós precisamos é nos desafiar, não tem a ver com as pessoas. Estevão, amados. Estevão surge do nada na história da igreja. Estevão surge do nada, aquele jovem corajoso, aquele jovem que amava a Deus, que amava o Senhor Jesus, começa a falar, ele começa a ver Deus se movimentar na vida dele, e aquilo impulsiona ele falar, ele pregar para aquelas pessoas a ponto de ser apedrejado. Tem muita mentira no mundo, amados. Quem é um crente fiel, quem é um crente piedoso, se você for piedoso no teu trabalho, você vai ser perseguido. E se você não está sendo perseguido, ore a Deus para saber o que está acontecendo. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo já está do maligno. Então o mundo não gosta dos cristãos. O apóstolo João fala o seguinte, que as pessoas que não ouvem a palavra de Deus é porque não eram irmãos. Então, amados, tomem cuidado com o mundo, porque o mundo é aquele que bate no teu, dá o tapinha nas costas hoje, mas amanhã ele não está no cemitério contigo. O mundo, amados, tem uma mesa com muitos amigos, mas esses amigos só estão no momento de alegria enquanto você tem dinheiro. Quando acaba o dinheiro, acaba a alegria, amado, acaba o vinho, eles vão embora, você fica sozinho na deprê. Mas no bom combate não tem isso. O apóstolo Paulo estava falando o seguinte para Timóteo, falou, eu me sinto sendo oferecido como uma oferta a Deus pela vida de vocês. Aí ele vai falar aqui que ele estava se sentindo como uma libação. Estava, quanto a mim, verso 6, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele sentia uma honra, ele sentia uma alegria em estar sendo morto por amor a Cristo. Ele sentia uma alegria no coração por estar sendo morto, mas o trabalho dele, a fé dele, a palavra que ele pregou, ele se manteve fiel na palavra de Deus. Ele estava feliz porque ele tinha cumprido aquilo que Deus tinha chamado a ele para viver. E na nossa vida não é diferente, irmão, nós precisamos estar felizes porque estamos cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para viver. Então não se envolva com embaraços desse mundo. Eu queria pedir que você abrisse comigo Êxodo capítulo 5, capítulo 4, verso 8 e 9, olha como é que o diabo é sujo. E pensa se você vê alguma semelhança nos dias atuais. Êxodo capítulo 5, verso 8. Faraó falando para o povo de Israel, para Moisés e Arão. Exigirei do povo de Israel a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. O que estava acontecendo aqui naquele momento? Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó, falou o seguinte, Faraó, Deus falou que nós temos que adorar ele no deserto. Caminho de 3 dias, vários dias de caminho pelo deserto, Deus quer que a gente o adore no deserto. Aí o Faraó falou assim, já sei. Essa turma quer adorar a Deus é porque está com pouco trabalho. Então agrava o trabalho deles, aumenta o trabalho deles, prejudica o trabalho deles para que eles esqueçam essa bobagem. Amados, no mundo atual é a mesma coisa. Quando o diabo vê que você está gerando no teu coração o desejo de adorar, o desejo de se consagrar, de se devocionar a Deus, ele agrava o teu trabalho. Ele arruma alguma confusão no teu trabalho, ele arruma alguma confusão na tua casa para que você deixe de adorar a Deus e se envolva com os embaraços desse mundo.
E se envolva com os combates deste mundo que não vão te trazer recompensa. Pelo contrário, só vai te trazer marcas nessa vida. Só vai te trazer feridas nessa vida. Mas o apóstolo Paulo não. Ele, sabendo dessa revelação, ele guardou. Ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele foi fiel à palavra até o final. Ele foi fiel à missão que Deus confiou na mão dele de transmitir a palavra de Deus de forma autêntica e fiel. É o compromisso, amado, que nós devemos assumir aqui hoje. É o compromisso que você deve assumir aqui hoje de combater o bom combate. Não combater todos os combates da terra. Vão surgir muitos combates. Vão surgir muitas ideologias que as pessoas que praticam e que defendem nem acreditam nelas. Eles só estão ali por militância. Eles só estão ali porque ganham dinheiro para se beneficiar em cima daquele tema, daquele objetivo. Então combata o bom combate, amados, guarde a fé. Complete a sua carreira. Como eu falei, não tem nada de novo, já está tudo escrito. Já está tudo teologicamente revelado. Basta os cristãos viverem autenticamente o que está escrito aqui. Se você precisa manifestar perdão, amados, é hoje. Manifesta perdão. Eu tenho visto, amados, gente famosa na internet se vangloriando de que Deus falou com eles porque mandou perdoar. Irmãos, está aqui escrito. Está aqui escrito. E Jesus vai muito mais longe. Jesus fala, se você não perdoar, você não é perdoado pelo meu Pai. Então, amados, nós temos que sair do básico. Nós temos que avançar para algo mais profundo. Nós temos que avançar para amar nossos inimigos. Porque só perdoar os nossos amigos não vale mais. Nós temos que avançar para os nossos amigos, para os nossos inimigos. Nós temos que orar pelos nossos inimigos, amar nossos inimigos, orar pelos aqueles que nos perseguem. Porque o Senhor Jesus Cristo falou que se a gente fizer as mesmas coisas que os fariseus fazem, a gente não está acrescentando nada nessa terra. Isso é combater o bom combate. Isso é completar a carreira e guardar a fé. Ser fiel àquilo que Deus ministrou na tua vida para você cumprir. Não ser enganado pelas vãs filosofias, amados. Como eu falei, nos 30 anos de evangelho eu já vi muita coisa. Eu já vi muita coisa acontecer, muita gente que começou correndo, parar, muita gente que começou devagar, correr mais rápido. Então não se preocupe com o tempo. Se preocupe com aquilo que Deus te revelou. Se você só aprendeu um versículo, mantenha, pratique aquele versículo. Se você está falhando em algo, é momento de você refletir, é momento de você reconsiderar, é momento de você perdoar, ser perdoado e avançar naquilo que Deus tem te chamado. O diabo quer nos paralisar, amados. O diabo quer que a cada dia nós estejamos mais preocupados com os deleites do mundo, com os desejos do mundo, do que com aquilo que Deus nos chamou para nós vivermos. O Senhor Jesus Cristo falou bem claro em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quem procura essas coisas são os gentios. Nós não somos gentios. Nós somos filhos. Nós somos filhos do Rei. Nós temos que buscar representar o Pai, amados. É uma coisa linda. É uma coisa linda. Se imagina, amados, quando você está na presença do Rei. Quando você está na presença do Pai, Ele te introduz numa mesa de honra. É uma mesa. É uma mesa, amados, que não tem diferença. Ali tem pessoas refeitas, tem pessoas ali restauradas completamente. Se você for olhar a mesa da ceia, a última ceia de Jesus, a última mesa que Jesus teve na terra aqui em corpo humano, antes de ser glorificado e voltar a ressuscitar, e voltar para se encontrar e depois voltar para o céu. Você vai ver que ali tinham ex-cobradores de impostos, que eram chamados de ladrões, Mateus. Tinha Judas que tinha um caráter duvidoso, mas mesmo assim o Senhor Jesus Cristo falou, meu amigo. Eu não sei se Judas era amigo dele, mas eu tenho certeza que Jesus era amigo de Judas. Tinha Pedro, uma pessoa explosiva, uma pessoa de trato difícil. Tinham pessoas que se achavam melhores do que os outros, porque não tinham cometido tantos erros contra os outros. Mas naquela mesa, amados, tinha todo tipo de pessoa. E Jesus não desqualificou nenhuma delas.
Pelo contrário, Jesus deu a eles a responsabilidade de trazer essa palavra até hoje para nós, de comunicar e transmitir fielmente essa palavra até nós. Então não se engane, não tem nada de novo. O que falta é a igreja praticar aquilo que tem recebido. O que falta é nós amarmos mais os nossos irmãos. O que falta é nós combatermos o bom combate, largarmos os outros combates de lado. Nós temos nos envolvidos com muitos combates, mas o bom combate tem ficado de lado. Eu queria pedir que você se levantasse comigo nesta noite. Eu queria pedir que você orasse ao Senhor nesta noite e falasse: Senhor, eu quero entender mais a respeito do bom combate. Eu quero combater esse bom combate e largar os anseios, os desejos das coisas do mundo pelas coisas do mundo, porque eu entendi que o Senhor falou que quem busca isso são os gentios. E eu não sou gentio, eu sou filho. Eu sou filha. Eu tenho um lugar reservado na mesa, eu tenho um lugar de honra reservado na mesa, então eu quero representar o meu pai, o meu irmão e o Espírito Santo, da forma mais honrosa possível. Eu quero me introduzir nessa mesa, ser introduzido como eu fui introduzido pelo sangue de Jesus nessa mesa e honrar o Pai. Eu quero combater esse bom combate, eu quero completar a minha carreira e quero guardar essa fé fielmente, porque eu não quero ser seduzido pelas mentiras do mundo. Amado, não há nada novo debaixo dos céus e sobre a terra. Já dizia o pensador, em Eclesiastes o pensador diz isso. Então não tente inventar a roda. Só pratique o que está escrito aqui, que você vai transformar a tua realidade. É só praticar o que está escrito aqui, os princípios desse reino, os princípios desse rei, que você vai transformar a tua família, você vai transformar o ambiente do teu trabalho, você vai transformar o ambiente da tua faculdade, porque esses princípios são poderosos. E você vai colocar para trás essas portas do inferno que tem resistido contra você. Porque a igreja avança. A igreja avança quando você pratica, quando você se consagra, quando você busca a presença do Pai, quando você quer e deseja se relacionar com Ele. A igreja avança e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja santa e imaculada do Senhor Jesus. Então você é uma potência. Você é uma bomba. Por isso que o inimigo tenta te paralisar, por isso que o inimigo tenta te enganar e colocar mentiras na tua mente, te fazer diminuir, tentar te diminuir por coisas do passado. O Senhor Jesus Cristo te fala nesta noite: todas as coisas são perdoadas, eu te perdoo de todas as coisas e dessas coisas eu não me lembro mais. Viva o reino, combata o bom combate, se entrega a Ele. A palavra de Deus fala que nós temos que ser quentes ou frios, morno nós não podemos ser. É quente ou frio. Se aqueça na presença dEle nesta noite. Isso não tem a ver com pessoas, amado, não tem a ver comigo, não tem a ver com a pastora Carla, com o pastor Edmundo, com o pastor Wellington, tem a ver com o teu relacionamento com o Pai. Tem a ver com o teu relacionamento com Ele no teu quarto secreto. Tem a ver com você habitar nele, debaixo das asas dEle, para estar protegido pela presença dEle. Tem a ver com você se relacionar com Ele cada dia. Tem a ver com você buscar a presença dEle, Ele vai se revelar a você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é poderosa para desfazer os sofismas, para desfazer as fortalezas, para desfazer as mentiras que se impregnaram na nossa mente. Por isso nós pedimos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, nos ajude a identificar o bom combate em nossas vidas. Não queremos nos misturar, ó Pai, não queremos perder tempo com combates que não sejam Teus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nos ajude a caminhar de forma a completar essa carreira, nos ajude a guardar fielmente a fé no Senhor, ó Pai, e guardar a Tua palavra e transmitir de forma fiel, intacta e genuína a Tua palavra, ó Pai. Ó Pai amado, nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra avance, que a Tua palavra entre no nosso coração e na nossa mente e produza resultado, e produza fruto
fruto, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai Santo, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus.